os maiores desafios estão ligados muito a você não desistir. Os desafios, no meu caso, estavam muito atrelados com um ambiente mais masculino. Eu escolhi um curso de engenharia, mas o fato de não desistir, independente do obstáculo que aparecesse, sabendo que aquilo que era o que eu queria, que era o que me deixava realizada, que eu estava no meu caminho, eu acho que foi o grande ponto de tudo isso, assim. Eu sou Patrícia Brito, eu sou gerente de contas do vertical de Química e Farma e Oil and Gas. Quando eu comecei o colégio, né, eu fui fazer balé clássico. E após 8 anos, quando eu me formei como bailarina, eu dei aula de balé. Quase que foi uma profissão, até que eu descobri eletricidade no colégio. E aí eu fiquei com duas paixões, né? Engenharia elétrica ou continuar sendo professora e seguindo no caminho da dança e da arte, né? O meu pai é engenheiro eletricista e há quem diga, tu fez engenharia elétrica por causa do teu pai. Eu vi isso, né, por muito. Na realidade, não, meu pai nunca direcionou alguma coisa, né? Eu só lembro de uma questão interessante. Meu pai já era um visionário, né? Quando eu me inscrevi para o vestibular de engenharia elétrica, ele me chamou e falou assim, vamos sentar aqui. Aí eu sentei e ele falou, olha, eu quero te falar uma coisa, você tem que estar preparada, porque você vai trabalhar num ambiente extremamente masculino. Só que eu não tinha ainda ideia do que meu pai estava falando. Aí na hora eu falei, tá pai, obrigada, né, agradeço e, enfim. Eu lembro no meu primeiro dia de aula de engenharia, eu cheguei um pouco mais cedo, sentei. Aí eu começava a ver as pessoas entrando em sala de aula e só entravam homens. Na hora veio meu pai. A Siemens e o mundo da elétrica é algo que não dá pra separar. Então, automaticamente, quando você entra no mundo da eletricidade, você se depara com a Siemens. Aí eu pensei naquele momento, falei assim, eu quero trabalhar aí. Então, eu fui atrás, vi que tinha um programa de estágio e mandei meu currículo para uma vaga que estava em aberto. E eu acabei sendo chamada para uma entrevista. Eu sou, talvez, um exemplo de que a Siemens, há anos atrás, já dava oportunidade para o diverso, né? Para as mulheres. Quando eu fiz a minha entrevista para estágio, o meu futuro chefe na época virou para mim e falou assim, você tem uma experiência profissional? Eu acho que a pergunta dele estava muito atrelada você fez um curso técnico? Você já fez um estágio na área? Aí eu virei pra ele e falei assim, a minha experiência profissional, eu dou aula de balé, eu sou professora de dança. Foi tão automático eu ter falado aquilo pra ele na hora, que quando eu saí da entrevista, no caminho pra casa, eu fiquei pensando, falei, gente, ele vai me cortar agora. E aí a minha surpresa foi que, passado alguns dias, eu recebo uma ligação e falo assim, você foi escolhida, a vaga é tua de estágio, né? Eu mesma gerei paradigmas pra mim, né? E a empresa já veio de cara no primeiro momento da minha relação com ela, e ela me quebrou um paradigma que eu mesma tinha. Quando veio o convite para eu vir para São Paulo, assim, foi a realização de um sonho dentro de um sonho, né? E eu acho que aí vem um ponto importante, que aí é uma coisa minha, né, como pessoa. Se eu for, no caminho nunca é sem volta. Se não der certo, se não for para mim, ou enfim, qualquer coisa que possa acontecer, eu podia voltar para Porto Alegre, retomar minha vida junto da minha família. Então isso já me dava um conforto, não era uma coisa que não tinha mais volta. E o segundo aspecto é que se eu não fosse viver aquilo que era um sonho, eu ia ficar com eterna dúvida durante a minha vida inteira. E se eu tivesse ido, aonde eu estaria? Então eu pensei assim, se eu vou ficar na dúvida, eu vou. E se eu for, eu vou saber o desdobramento. Então, o desafio maior foi deixar minha família, meus amigos. Eu não tinha praticamente ninguém em São Paulo. Então eu vim pra cá. Por muito tempo, eu não conversava com ninguém aos finais de semana. Eu trocava conversas com a caixa do supermercado. Mas eu acho que foi uma escolha muito acertada. Embora eu abri mão de coisas muito importantes pra mim. Minha família. Mas foi bom.
Acho que uma coisa que é legal na Siemens é você poder construir essa carreira, né, com diferentes oportunidades. Você tem um trabalho que todo dia você tem um novo desafio. Nunca um projeto é igual um ao outro, né? Acho que esse é o primeiro ponto, assim. E eu acho que o segundo ponto é que a gente tem uma oportunidade de construir uma carreira. Depende da gente. Hoje eu consigo olhar para trás, né? E eu passei por diferentes áreas na Siemens. Eu acho que isso é uma coisa legal, assim. Comecei na Regional Porto Alegre. Aí eu vim para São Paulo. Eu trabalhei em soluções de automação dentro da BU, em sistemas de automação. Aí eu fiquei na Alemanha, trabalhei em service. Aí eu voltei para o Brasil, aí eu trabalhei na coordenação do canal Integradores, um trabalho muito bacana. E aí eu fui ser aquilo que talvez eu sempre desejei, Account Manager. E sou super feliz. Então, eu acho que eu me orgulho da jornada, assim, que foi, à medida que você vai conquistando a confiança das pessoas com o trabalho, você mostra que, né, você tem essa capacidade e que não existe diferença entre o mundo masculino e feminino, independente da profissão que a gente esteja falando.